essa discussão ela não é tão trivial assim. Porque senão a gente pode cair no erro de julgar como burguês aquele que é o dono da padaria da esquina. Que na verdade está apenas inserido dentro da lógica do capital. Ele não tem poder de pautar preço, de estabelecer preço, seja da mercadoria que ele vende, seja da mão de obra que ele contrata. O capitalista consegue determinar os preços. Diferente desse pequeno burguês que tem um pequeno negócio. Hoje meu filho de 10 anos fez essa pergunta: qual a diferença entre socialismo e capitalismo? E aí eu fiz a seguinte explicação, que pode ser que você que está me assistindo também ache útil, interessante, para repassar para um adolescente, repassar para uma criança de forma simplificada, para ter uma compreensão básica desses dois sistemas. Tudo depende de quem é o dono dos meios de produção. Então, no socialismo, essencialmente tem muitas diferenças, mas a mais importante é que lá tem uma palavra lá complicada que eu vou explicar, que é a propriedade coletiva dos meios de produção. A propriedade coletiva quer dizer todo mundo é dono dos meios de produção, e no capitalismo quem é dono dos meios de produção é o indivíduo privado. Dá para resumir mais fácil para uma criança, né? Dá para dizer assim, olha, no capitalismo, né, os meios de produção têm dono, no comunismo, não. Eu nem explicaria no socialismo. Eu apenas diria que o socialismo é o processo de transição do capitalismo para o comunismo. Então, se uma criança de 10 anos me perguntasse: papai, qual a diferença do capitalismo para o socialismo? O que eu diria? Eu diria: melhor você pensar em diferença de capitalismo e comunismo, porque socialismo não é fácil da gente definir, porque é um processo. Socialismo é o processo de transição do capitalismo para o comunismo. Agora, a diferença básica entre capitalismo e comunismo é que, no capitalismo, os meios de produção têm dono. No comunismo, os meios de produção não têm dono. Então, os meios de produção pertencem à sociedade. E aí eu imagino que a pergunta seguinte seria: papai, o que são meios de produção? E aí a conversa seguiria. Uma pessoa que é dona dos meios de produção. Afinal, o que é esse tal de meio de produção? É muito simples, porque você sabe que existem as coisas e existem as coisas que são usadas para fazer coisas. O que é uma coisa? O saco de farinha é coisa. O que é o trator? O trator é uma coisa que é usada para fazer outras coisas. O que é o pãozinho? Uma coisa. O que é o forno da padaria? O forno é uma coisa para fazer coisas. O que é um galão de gasolina? Uma coisa. O que é uma refinaria de petróleo? É uma coisa para fazer outras coisas, como as fazendas, as indústrias, os comércios, etc. Tudo. Eu acho que vale para explicar para uma criança, né? Porque, enfim, ele chegou na mesma conclusão que eu. Se a criança fez a primeira pergunta, a segunda pergunta seria: são meios de produção. E explicar que meios de produção são coisas que servem para fazer outras coisas, para uma criança de 10 anos, talvez seja ok, né? É bastante limitado, mas talvez seja ok. Só que, para além desse entendimento, a gente tem que perceber que essa discussão sobre meios de produção ela não é trivial. Tá? Acho que, ok, aqui no nosso exemplo, explicar para uma criança de 10 anos, você pode dizer: olha, meios de produção são coisas ou lugares onde se produzem outras coisas. Acho que aí ok, vai limitar bastante, mas mais para frente, a partir desse entendimento básico, ela certamente vai conseguir desdobrar um entendimento melhor. Agora, você que está aqui me assistindo é que tem que entender que meio de produção não é algo assim tão trivial. Por quê? Porque você consegue, por exemplo, determinar que uma fábrica é um meio de produção. Isso é muito fácil. Mas nem tudo é tão evidente. Por quê? A gente tem que, para fazer essa distinção, observar algumas questões. A primeira delas é: o que é mercadoria? Por quê? Porque o meio de produção, na verdade, é aquilo que reproduz as mercadorias. Então a gente tem que ter um entendimento de o que é uma mercadoria. Então vejam, às vezes a gente pode entrar numa discussão se determinada relação de produção é uma relação que produz mercadorias
ou que vende serviços. Percebem? Por exemplo, iFood. iFood é um meio de produção? Existe uma mercadoria entrega de outras mercadorias? Então há uma mercadoria ali? Ou não? É só um atravessador, ou seja, a entrega de uma mercadoria não é uma mercadoria, é um serviço. Sim, eu estou puxando a discussão para esse lado para que a gente entenda que nem toda a mercadoria é algo palpável, é algo material. Né? Por exemplo, quando você vai no cinema, né? É a mesma coisa. Há uma mercadoria ali, né? Um filme que você vai consumir. Ele foi vendido. É uma mercadoria ou é um serviço? Então há sempre um debate nesse sentido. Alguns vão defender uma coisa, outros vão defender outras. Algumas questões são mais fáceis, outras são mais difíceis. E tem um outro, porém, também, que a gente tem que entender que, por exemplo, uma carrocinha de pipoca. A carrocinha de pipoca é uma coisa que produz outras coisas. Tá, mas é um meio de produção? Então a gente tem que entender que quando Marx está elaborando sobre isso, está nos apresentando, ele, assim como em toda a sua obra, ele não classifica de maneira fechada seus objetos. Ele vai desvelando determinações do seu objeto em diferentes níveis de abstração. Então, por exemplo, meio de produção também é capital. O capital, quando é investido em força de trabalho e meios de produção, ele atua sobre os meios de produção. O que eu estou querendo dizer? Uma carrocinha de cachorro-quente não tem influência nenhuma na reprodução do capital. No máximo, vai garantir a subsistência do pipoqueiro. Entendem? E se aquilo garante a subsistência do pipoqueiro, o que o pipoqueiro está fazendo não é um trabalho de um burguês, e sim de um proletário. Ele está apenas conseguindo vender a sua força de trabalho, ocupando um espaço numa fração da cadeia de produção, vendendo uma mercadoria que ele apenas monta na ponta e coloca em circulação. E o que ele ganha com a venda dessa pipoca é, na realidade, entre aspas, o seu salário. Aquilo que ele está obtendo pela venda da sua força de trabalho. Ele não controla a produção do milho, do gás, do açúcar, do chocolate, do sal, da energia que ele consome, nada. Nem tem influência política. Agora, é claro, se é uma rede que contrata pipoqueiros e que tem espaços na cidade para vender a sua pipoca, a coisa já muda de figura. Entende? Então, assim, para uma criança de 10 anos, ok, mas essa discussão ela não é tão trivial assim. Porque senão a gente pode cair no erro de julgar como burguês aquele que é o dono da padaria da esquina. Que na verdade está apenas inserido dentro da lógica do capital. Ele não tem poder de pautar preço, de estabelecer preço, seja da mercadoria que ele vende, seja da mão de obra que ele contrata. O capitalista consegue determinar os preços. Diferente desse pequeno burguês que tem um pequeno negócio. Então o pequeno burguês, mesmo que ele consiga produzir coisas, não necessariamente ele tem um meio de produção, gente. Esse é o ponto que eu estou tentando explicar aqui.